Estamos. Show. Uia, minha bonito. Pessoal, aí os nossos conceitos básicos, nós vamos definir o que é gene, o que é cromossomo, essas coisas todas. O slide tem isso, tudo explicadinho, mas o slide serve bem para vocês revisar na hora de fazer as questões. Eu vou pegar umas animações aqui do Planeta Bio, porque em termos de animações ainda não está igual. Aí é o seguinte, vamos começar os conceitos, tá? Isso aqui tá tudo no slide lá, só que aqui eu estou usando essas imagens para de figura. O nosso DNA, pessoal, tá? Ele pode se apresentar de duas formas. A forma que a gente vai descrever é o seguinte, nós vamos chamar de cromossomo ou cromatina. O que acontece, pessoal? O DNA... Deixa eu tirar esse barulho do WhatsApp. O nosso material genético, ele vai poder se apresentar em certos momentos na célula, ele vai estar esticado. Como você está vendo essa fita aqui, seria isso aqui, ó, ela esticada. Isso é o que a gente chama de cromatina, tá? Já o cromossomo basicamente a gente pega esse material genético, que é essa fita aqui que você está vendo, e começa a fazer um processo de enrolamento. Ela vai se enovelando, sabe? Vai virando um bololô. E aí ele fica condensado. Você está vendo isso aqui, ó? O material genético todo enrolado aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida nesse contexto aí? Digamos assim, quando a célula quando a célula precisa de ficar utilizando as informações genéticas,
ela vai estar na cromatina. Na hora que ela vai fazer o processo de divisão celular, ela vai estar no cromossomo. Na verdade, vamos acertar aqui essa parte, maior parte do tempo aqui é em cima. Essa é a nossa lógica. E aí é o seguinte, o nosso DNA, ele é composto por genes. Os genes, pessoal, vão ser porções do nosso material genético. Por exemplo, daqui até aqui eu tenho uma porção, daqui até aqui é outra porção, daqui até aqui é outra porção. Essas letrinhas A, C, G, D, isso aqui são letras de ácidos nucleicos ou nucleotídeos, tá? São as estruturas que vão basicamente formar um gene, tá? E aí o que acontece? Esse pedaço aqui, eu posso chamar aí, vamos supor, de gene azão. Esse outro pedaço aqui, posso chamar de gene Bzinho. Vamos supor, esse gene dá a cor do meu cabelo, esse gene dá o tamanho do meu nariz, esse gene dá vamos supor assim, a textura do cabelo. Vamos botar C maiúsculo, Czinho, C minúsculo, meu gene. E esse outro gene aqui, ele dá o tamanho das minhas mãos. Chama ele de Mzão. Então, galera, quando eu falar cromossomo ou cromatina, nós estamos falando do nosso DNA do mesmo jeito, tá? Que é uma fita dupla, como você pode ver, que tem lá suas letrinhas, que a gente vai destrinchar mais tarde, mas é importante você entender o quê? Que porções do seu DNA são os genes, tá? Isso é a lógica principal que a gente tem que entender de agora. Ô, gente, alguma dúvida, por favor? Tá de boa? Então tá bom. Aí é o seguinte, nós seres humanos, nós temos 23 pares desses caras aqui, que são os cromossomos. Se eu pegar uma célula humana, a gente vai ter 23 cromossomos lá dentro. Ou seja, quando eu falo cromossomo, eu estou falando de o nosso material genético todo enrolado. Tá vendo? Condensado. Ele reduz seu tamanho, né? Porque ele fica igual um novelo. Então a gente tem 23 pares de cromossomos. E esses 23 pares, ou seja, 23 pares é 23 vezes 2, dá 46. Dá em torno de tipo assim, 30, 40 mil genes, tá? No qual a gente produz as características do nosso corpo, tá? Aí você tem vários genes que estão relacionados às doenças. Aqui tem um exemplo. Dos 23 pares de cromossomos, né, eles são numerados. 23 pares, né, são 46. De 1 a 46. Aí vamos supor, no cromossomo 6 encontra os genes que estão relacionados a doenças autoimunes, a câncer, esquizofrenia. Então, a ciência vai mapeando, sabe? A quais os genes que estão relacionados a quais doenças, em quais cromossomos eu encontro. Aí hoje já tem um ramo da medicina que ele faz assim, aconselhamento genético, ele analisa o seu gene, vê qual tipo de doença que você está predisposto a ter, e já começa a cuidar disso, só que isso aí é coisa de ricaço, entendeu? Só ricaço que tem condição de fazer um lance desse.
Tá, aí é o seguinte. O nosso cromossomo, quando a gente for estudar ele, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver muito essa representação. Como se fosse esse tipo de risco aqui, ó. Isso aqui no meio dele é tipo uma proteína. Que nem essa aqui que você vê aqui, ó. Tá? A gente vai ver muito essa representação no livro, parecida com isso. E é o seguinte, aonde que determinado gene se localiza no cromossomo, nós damos o nome de locus gênico, tá? Locus gênico. Então, o locus gênico nada mais é do que a localização de um gene no cromossomo, tá? Vamos ver cromossomos homólogos. Tá faltando ele aqui. Aí, gente, é o seguinte. Agora eu vou pegar daqui. Quando eu tenho, tá? Quando eu tenho dois cromossomos com genes para uma mesma característica, nós vamos chamar esses cromossomos de cromossomos homólogos, tá? Por exemplo, olha só, tem uma representação de um cromossomo aqui e eu tenho a representação de outro cromossomo aqui. Vamos supor que o gene A da cor, o gene A vai ser um gene que vai me dar a cor do cabelo. Só que, gente, eu possuo um tipo de cor do cabelo só. A característica cor do cabelo é dada somente por uma cor? Não é, né? A gente tem cor do cabelo de várias formas diferentes. Tá? Aí é o seguinte, a gente precisa entender o que são cromossomos homólogos. E para a gente entender legal o que a gente precisa, a gente vai entender o seguinte, na genética nós vamos trabalhar assim, ó. Ah, não tá com tempo, não. A gente vai usando letras do alfabeto, tá? Para simbolizar um gene. Por exemplo, ó. Ah, tá, vou botar um importante aqui.
A gente precisa diferenciar o que é característica e o que é as variações de uma característica. Vamos entender isso agora. Exemplo. Por exemplo, a cor do cabelo é uma característica, tá? É algo que vai ser produzido no meu gene. Vamos utilizar a letra A para simbolizar essa característica, tá? Para simbolizar esse gene. Ou representar, tá? Porém, pessoal, como eu mencionei mais aqui em cima, existem a o que acontece? Característica, cor do cabelo. Só que a cor do cabelo ela tem variações. Tem louro, tem preto, tem castanho, tá? Então, isso é o que eu chamo de variações das características. Variação da característica, tá? Essas variações serão representadas pela letra A no nosso exemplo e minúsculo. Galera, deu para captar aí? Alguém tem alguma dúvida? O que é a diferença entre uma característica e as variações? Mileninha já aprendeu isso comigo, né? Tá afiado. Olha só, gente. Essas variações que uma característica tem, isso surge por mutação ao longo da evolução, tá? Aí é o seguinte, os genes que representam
essas variações de uma característica, eles têm um nomezinho de genes alelo. Nota que a característica que eu estou trabalhando é a cor do cabelo. Qual gene a representa? É o gene, né, da letra A. Vou chamar de A. Só que eu tenho duas cores, por exemplo. Eu tenho cor cabelo preto, cabelo louro. Eu não botei outros para não ficar complicando. Aí o que acontece? Ó, eu vou ter o gene A, zão, como representante da característica cor do cabelo, porém variação cabelo preto. E vou ter o gene Azinho como representação da variação cabelo louro. Nota que essas variações de uma característica sempre têm que ser dadas pela mesma letra. Tá? Por exemplo, se você for ver a corzinha dos coelhos, nós temos 4 genes que são variações da característica cor da pele do coelho. Aí você vai ter os genes da letra C. Você vai ter o Czão, você vai ter o Czinho, você vai ter o CHzinho e o CCzinho. Ou seja, tudo variação de uma característica, tá? Então, esses genes que vão representar essas variações da característica, eles são chamados de genes alelos, tá? Ou seja, essas variações que surgiram ao longo do tempo são os genes alelos, tá? Falar? Ah, tá. Esses genes alelos, eles estão localizados em cromossomos que nós vamos chamar de homólogos. Aí aqui embaixo está o cara. Os cromossomos homólogos, pessoal, vão ser cromossomos que veio um do nosso pai e um da nossa mãe. E isso dá a eles uma característica bem interessante. Aqui que a galera às vezes começa a dar uma emboladinha na cabeça, mas é muito simples. Se eu pegar uma célula do braço da Milena, por exemplo, e for analisar, a célula da Milena vai ter 46 cromossomos. Esquece essas letrinhas. Esse tipo vai ter 46 cromossomos assim. Ou 23 pares, tá? A gente faz uma fileira
2, 4, 6. Mais 2 só. Estou fazendo questão de representar isso aqui, porque isso aqui é muito importante para você entender a jogada. Então, ó. Opa. Primeiro par, segundo par, terceiro, quarto, quinto, 6, sétimo par. Vou excluir esse outro, que a gente tem 23 pares, né, galera? Então, como eu botei 3 fileiras de 8, a gente fecha com 24. Se a gente tiver um cromossomo a mais, isso dá anomalias. Por exemplo, síndrome de Down, ela é caracterizada por causa da gente ter um cromossomo a mais. No par, em torno do par 21 ali, criança que nascer com um cromossomo a mais já é suficiente para desenvolver esse tipo de problema. E é o seguinte, cada par que a gente tem, ele foi formado uma união de cromossomos que veio do meu pai e veio da minha mãe. A gente não cresce ouvindo falar que a gente herda metade das características do pai. Ah, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai. Isso aqui eu herdei do meu avô, que é do par de pai, mas eu sei que veio do pai, né? Então, cada par desse aqui uniu um cromossomo que veio da sua mãe com o que veio do seu pai. E nessa brincadeira, essa união ela é fruto do quê? De um espermatozoide que carregava metade, 23 cromossomos, tá? Vindo do seu pai, e um óvulo da sua mãe com 23 cromossomos. E aí esses cromossomos, cara, eles vão se alinhando dentro de certos parâmetros. O que é alinhando dentro de certos parâmetros? Juntou o espermatozoide e o óvulo, forma o zigoto, após a fecundação. E esses cromossomos eles vão se alinhando após o início da formação do zigoto, de forma que eles vão se alinhar em cromossomos homólogos, tá? Em pares de cromossomos homólogos. Que é o que a gente estava explicando, o cromossomo homólogo ali. São cromossomos que vão possuir mesmo tamanho, forma e possuem genes para a mesma característica. Agora que isso aqui vai ficar claro.
Se aqui, por exemplo, aqui eu tenho meu primeiro par. Esse par, eu vou ter um gene aqui para cabelo preto. Esse outro gene aqui, cabelo louro. No outro cromossoma, eu já vou ter o gene aqui K, que é para alguma outra coisa. Outro K aqui. Aqui vou ter o V maiúsculo. O V maiúsculo. Aí, por exemplo, vamos comparar esses genes no primeiro par de cromossomos e esses genes no segundo par de cromossomos. Esse primeiro par aqui, por exemplo, eles são cromossomos que veio um do meu pai e veio um da minha mãe. Eles possuem genes para a mesma característica. Vamos supor, nessa altura desse cromossomo, nessa altura, está vendo que ambos têm a letra A como representação do seu gene? Ou seja, ambos têm genes para a cor do cabelo. Porém, vamos supor que o primeiro veio do pai. Meu pai tende a me dar cabelo preto, minha mãe tende a me dar cabelo louro. Agora vamos pegar aqui, aí depois a gente vou diferenciar por que um sobressai sobre o outro. Aí vamos pegar, por exemplo, tamanho da orelha. Minha mãe, do meu pai, no cromossomo dele veio pelo ser orelhudo. Da minha mãe também veio o mesmo gene. Ó. Vamos botar que o gene V é para ter característica da orelha. Se for Vzão é orelhudo, se for Vzinho é orelhinha. Aí o cromossomo que veio do meu pai é de orelhudo, que veio da minha mãe é para ser orelhudo, então eu vou ser orelhudo. Entendido? Agora olha esse segundo par aqui. Ele já tem genes diferentes daqui, ó, genes de letra K, genes de letra X. Vamos supor que o K aqui seja tamanho da sobrancelha. Kzão sobrancelhudo, Kzinho sobrancelhinha. X vamos botar aí que é tamanho do nariz. Xzinho narizinho, Xzão narigudo. Aí nota, esses cromossomos entre eles também possuem os mesmos genes, tá vendo? Genes para... Como é que é o cara? O que mesmo? Fugiu. Tamanho da sobrancelha e o X é tamanho do nariz. Então, galera, esses dois cromossomos iniciais aqui, esse primeiro par, eles são cromossomos homólogos. Esses dois, ó, esse e esse são cromossomos homólogos. Entendido? Assim como esse e esse aqui também são cromossomos homólogos. Tá? Os cromossomos que formam o par 1 são homólogos. Os cromossomos que formam o par 2 são homólogos. Agora, se eu pegar um cromossomo daqui e comparar com o de cá, se eu fizer tipo uma comparação aqui assim, ó, saca? Dentro do quadradinho, eles já não vão ser cromossomos homólogos, porque eles possuem genes para características diferentes. Tá? Gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Olha os genes alelos ali, ó. Sacou? Vou só completar um detalhe aqui.
Então, genes alelos, esses genes estão localizados em cromossomos homólogos, que eu já expliquei o que é. Porque ali tá preta. Então, todo gene alelo são as variações, representam as variações de uma característica, eles vão estar em cromossomos homólogos, tá? E vão estar localizados no mesmo locus gênico, ou seja, o locus gênico, a localização do gene. Olha só, o gene azão, nesse cromossomo aqui, olha a altura que ele está. O azinho, que é a variação dele, né, eles são alelos, também está na mesma altura. O azão com o azinho são alelos, porque estão em cromossomos homólogos, têm o mesmo locus gênico. Agora, o azão com o V não são genes alelos. Primeiro, que não representam a mesma característica. Segundo, que estão em locus gênicos diferentes, não estão pareados a uma mesma altura, tá? E para fechar, aí é o seguinte, nos genes alelos nós vamos ter um que é dominante e o outro que é recessivo. Vamos pegar o caso aqui do cabelo. Ó. O azão é dominante sobre o azinho. A gente coloca esse símbolo, ou seja, se eu chegar aqui, ó, ver o cromossoma onde que, lá no seu corpo, onde tem um com azão e outro com azinho, a sua característica de cor de cabelo vai ser cabelo preto. Tá? Igual aqui, ó. Aqui está associado todos os seus genes. Você vai dar cabelo preto, porque o azão domina sobre o azinho. Aqui você tem dois dominantes, então já vai dar a característica dele. A característica que o casão dá é dominante sobre o casinho, do xão é dominante sobre o xizinho. Tá? Alguma dúvida, gente? Fala comigo aí. Alguém tem dúvidas? Show de bola? Então tá bom então.